Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma estratégia simples e que muitos de vocês já até ouviram falar, só que explicada de outra forma, e eu vou mostrar como eu, Vinícius, lucrei 80 mil reais usando essa estratégia. Então bora pro vídeo. Primeiramente, eu preciso me apresentar para vocês saberem quem sou eu e a gente começar a trocar essa ideia. Pra quem não me conhece, o meu nome é Vinícius Penido. Eu, aos meus 18 anos, pude ficar milionário através do mercado financeiro. Hoje eu já tenho 19 e eu produzo conteúdo aqui na internet mostrando os meus principais lucros. Eu tenho uma comunidade onde eu opero junto dos meus alunos, onde eu mando as minhas operações, inclusive lucro junto com eles. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como eu, Vinícius, lucrei mais de 80 mil reais em um período curto de tempo usando uma simples estratégia. Então, vou começar a compartilhar aqui a tela. Esse vídeo é mais simples, mais prático, para vocês entenderem no que consiste essa estratégia e como funciona. E provavelmente, você que estuda sobre o mercado financeiro e já quis fazer trade ou até mesmo faz, você já ouviu falar sobre suportes e resistências, que é uma estratégia muito falada no mercado e muita gente fala sobre isso. Eu vou até explicar o conceito básico para que vocês entendam o que eu tô falando de suporte e resistência e depois vocês entendam como eu, Vinícius, opero suporte e resistência. O conceito básico de suporte e resistência é você entender que o mercado ele tem um teto e um chão. Como assim, Vinícius? Ora, o preço se movimenta entre duas regiões de preço. Então, vamos dizer que o mercado está andando de lado. O preço vai lateralizar e ele vai respeitar os suportes e as resistências, como se fosse um chão e um teto. Porém, quando entra mais força compradora que seja, o mercado rompe a resistência e agora essa mesma resistência vira suporte, vai ser respeitado de repente para fazer um pivô de alta. E assim vice-versa, caso o mercado venha a cair de novo, ele vai testar o outro suporte e cair. Vamos dizer que aqui o mercado caiu. Ele vai fazer esse suporte como resistência. Então, é nada mais, nada menos do que números de força, regiões de preço que o mercado tende a respeitar e vê-las com respeito. O mercado olha para aquele preço e fala assim, ali tem uma grande rejeição. Por quê? Isso é lógica, tá? Isso é lógica de capitalismo, tá? Vamos dizer que isso aqui são as ações da Americanas, que despencaram nas últimas semanas por causa daquela frase. Olha, aqui tem uma resistência do R$1 e aqui tem uma resistência dos 80 centavos. Por quê? Tem algumas pessoas, alguns compradores, alguns traders, algumas instituições que quando o preço bate 80 centavos, eles compram, porque eles pensam assim, cara, não faz sentido valer menos que 80 centavos. E outros que quando bate R$1 começam a vender, porque eles falam, cara, aqui já tá caro, não faz mais sentido estar nesse trade. Então, é basicamente uma lógica de compra e venda. E é isso que funciona no mercado financeiro e na maior parte do tempo no que ele consiste. Esse é um conceito básico, tá? O que eu quero mostrar pra vocês aqui é como eu usei um conceito parecido com esse de suporte e resistência e qual a maneira certa de usar esse conceito para que você não se confunda. Porque o que eu vejo é que tem muita gente na internet que fala, eu opero suporte e resistência procurando oportunidade. Pessoal, suporte e resistência não dá oportunidade. Suporte e resistência só indica uma coisa. Eu vou mostrar aqui como eu opero e como eu fiz 80 mil reais em um mês usando suportes e resistências. Vou compartilhar aqui a tela para vocês entenderem. Agora vocês estão vendo aqui a minha tela e só para apresentar para vocês e vocês entenderem de fato no que consiste. Esse aqui é o meu histórico da corretora Binance, tá? Meu histórico, que você abrindo lá a sua aba da corretora, você consegue ver. Eu sou o único influenciador no Brasil que torna público esse histórico e que vocês estão vendo o lucro de $16.400. Posso até colocar aqui no Google, ó, $16.399 em reais. Isso aqui dá R$83.287 de lucro, tá? Qual o intervalo de tempo nisso tudo? Olha, de novembro de 22 até janeiro de 23, ou seja, 3 meses a gente lucrou isso, tá? 130% de rentabilidade. O lucro total foi aqui de $26 mil, ou seja, 130 mil reais. Só que eu perdi 50 mil, ou seja, fiquei com um lucro aí de 83, 82 mil reais, foi o que eu mostrei pra vocês. De novo, eu compartilho tudo isso dentro da minha comunidade. Eu tô abrindo aqui pra vocês o fundamento de um dos trades, de dois dos trades que a gente abriu lá e possibilitou esse lucro extraordinário. Então, quero mostrar pra vocês o fundamento por trás disso e como a gente toma esse tipo de decisão. Esse aqui tá o gráfico do Ethereum, foi uma operação que a gente montou, tá? Eu tô pegando o gráfico de replay, né? Eu já mostrar pra vocês o que aconteceu no passado. E eu entrei nessa operação mais ou menos no dia 2 de janeiro. O gráfico tava exatamente assim. O Ethereum fez uma pernada de baixa, que foi essa movimentação aqui de queda, e logo depois já respeitou, voltando a subir dentro de um triângulozinho. E o que eu usei aqui como fundamento de suporte e resistência para esse trade? Bom, primeiro, eu percebi que o Ethereum fez um fundo duplo aqui. E se a gente usar um indicador chamado IFR, ó, esse indicador é muito importante, tá? Índice de força relativa, você vai conseguir entender como funciona, tá? Você bota RSI, índice de força relativa, né? RSI é Relative Strength Index, que é em inglês, né? E aqui o que eu percebi? O mercado fez um fundo duplo, perceba, aqui fez um fundo e aqui bateu de novo nesse mesmo fundo. E o IFR, nesse mesmo tempo que os fundos eram iguais, ele fez uma divergência bullish, tá?
O que é uma divergência bullish, pessoal? Deixa eu só tirar aqui o zoom para vocês verem. Isso aqui é uma divergência bullish, que é o quê? O mercado indicando que ele tende a subir. Por quê? Ele perdeu a força vendedora. Então isso aqui já foi uma divergência suficiente para a gente tomar essa decisão. E daí eu pensei, poxa, eu quero entrar a comprar em Ethereum. Afinal, eu tô vendo um fundamento para entrar nesse trade, porque o RSI tá me confirmando isso, e até mesmo o Price Action, que os candles já estavam mostrando uma certa perda de força vendedora. E aí eu decidi abrir um long. E o long usou justamente esse conceito que eu quero apresentar para vocês, que é um conceito bem parecido com o que o pessoal chama de Smart Money, que é você entender quais regiões de preço tem ordens pendentes, e essas regiões vão ser as regiões que o preço vai testar no futuro. Nesse caso aqui, a gente precisa entender quais foram as grandes movimentações de Ethereum. Primeiro, teve essa pernada aqui e depois também tem esse gap aqui que ficou em aberto. O que é um gap? É quando entra tanta força que não consegue capturar todas as ordens de uma região de preço. E é por isso que fica o chamado bloco de ordens nessa região. Ou seja, aqui ficou um bloco de ordens pendente. Por quê? O mercado caiu tão forte que ele não conseguiu retornar. Aqui, por exemplo, tinha um bloco de ordens pendente que o mercado veio aqui e fechou esse bloco de ordens. Perceba, assim que o mercado testou essa região, o preço voltou a cair. O que se subentende que nessa região tem um bloco de ordens vendedoras muito forte. Então, qual o racional? Você evitar aumentar o seu risco ao botar o alvo além de uma região de gap como essa. Então, o que eu fiz? Eu abri um long em Ethereum, eu botei o alvo nessa região aqui que ainda não tinha sido preenchido o gap e o stop exatamente aqui, tá? Embaixo desse fundo. Eu podia ter tomado o stop? Com certeza, tá? Isso acontece com qualquer um. Mas o que aconteceu foi que o mercado explodiu e foi a favor do movimento que a gente tinha previsto, batendo o alvo aí em pouquíssimos dias, tá? E se você me acompanha no Instagram, você viu que eu estava inclusive em Los Angeles quando isso tudo aconteceu. Agora, o mercado já subiu até um pouco mais, ó. Parece que ele tá fazendo uma formação parecida com um ombro, cabeça, ombro aqui. Aqui um ombro, aqui uma cabeça, mas tem que acompanhar os próximos dias para ver o que vai acontecer. O outro trade foi em LDO. LDO fez um movimento muito parecido com o Ethereum, que foi um fundo duplo. E se a gente usar o indicador RSI de novo, a gente percebe que teve uma divergência aqui, ó. Perceba, esse fundo aqui fez uma divergência bullish no RSI, enquanto o outro fundo estava até maior que ele. Então, mais um sinal de compra. E o que a gente fez? Ora, o mercado ainda pode dar uma corrigida, mas eu achei coerente a gente entrar nesse long. Por quê? Tinha uma região de fundo já muito bem pré-estabelecida e fazia sentido a gente buscar qual região que eu acabei de falar para vocês, a região do gap que ficou em aberto. E aqui em cima a gente tinha um gap em aberto muito, mas muito importante. Era de se convir, tá? Era de se convir que o preço testaria aqui, tá? Inclusive a edição pode até botar o print do alvo desse trade que a gente atingiu, só para vocês não acharem que eu tô comentando o trade que deu certo. Não, de fato aconteceu. E aqui até corrigi um pouco depois, a gente ficou um tempinho no prejuízo, mas depois logo atingiu o alvo, tá? Até foi além do alvo. E qual foi o setup desse trade? Eu abri um long, que nesse momento com o alvo aqui e o stop embaixo desse fundo. Tá? Então uma simetria colossal, um trade lindo, trade para ficar no caderninho e você anotar para sempre. Inclusive esse aqui é o relatório dos trades da comunidade, onde eu opero com os alunos. E nesse mês a gente está com um lucro líquido de R$45 mil. Claro, eu perco dinheiro, ó, tomei um stop aqui em CLR, outro em GMT e outro em Bitcoin, mas no todo a gente ainda sai com R$45 mil de lucro, tá? Isso nesse mês de janeiro, beleza? Então pessoal, foi só para vocês entenderem uma estratégia simples, prática e fácil de você lucrar no mercado, usando uma estratégia muito falada, porém de outra maneira, entendendo quais regiões tendem a ser mais respeitadas, entendendo como as regiões de preço e o dinheiro vai obedecer, porque o mercado, pessoal, é nada mais, nada menos do que um algoritmo de liquidação. Eu gosto de chamar o mercado assim. Quando você entende que o mercado é um algoritmo de liquidação, você começa a entender assim, poxa, então como que eu posso fazer para não ser liquidado e ganhar dinheiro usando justamente essas regiões de preço? Porque esses blocos de ordens são onde os institucionais colocam o dinheiro deles, os bilhões no mercado, e manipulam os preços a favor deles mesmos. Então, é o seu dever como trader saber usar isso a seu favor e ganhar dinheiro. Se você curtiu esse formato de vídeo, quer ver mais coisas assim aqui no canal, basta você se inscrever e não perder nenhuma novidade. Lembrando, o trade que eu montei em LDO, que eu mostrei no final desse vídeo, inclusive eu montei aqui no YouTube, num vídeo que eu fiz. Então, é só o editor botar aqui num card em cima, só para vocês terem certeza. Esse trade eu vou abrir publicamente e todos vocês poderiam inclusive ter copiado caso tivessem visto. E para você não perder nenhuma próxima oportunidade, basta seguir o canal e não perder nada. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui!